Olá galera, tudo bem? Vamos retomar nossas atividades. Eu estou falando hoje de PET 5 semanas 1 e 2. Depois de um recesso, tenho certeza que você voltou com a cabecinha fresca, memória descansada, não é isso? Portanto, vamos aproveitar ao máximo as próximas etapas e vamos começar falando um pouquinho de plantas. Nosso assunto, plantas, começando com briófitas, passando por pteridófitas, gimnospermas até angiosperma. Normalmente estuda do grupo mais simples para o mais complexo, em aspectos evolutivos, tá ok? Quanto às características das briófitas, de acordo com a descrição, você pode perceber que são plantas avasculares. O que significa? Adnegação. Não tem vasos condutores de seiva, xilema e floema. Pessoal, vamos fazer uma analogia com o vaso sanguíneo, nosso corpo. Só que no nosso corpo, o vaso sanguíneo transporta sangue. Nas plantinhas, vasos condutores transportam seiva. Se eu estou falando de xilema, transporta água e sais minerais das raízes até as folhas, onde normalmente se processa a fotossíntese. Se eu estou falando de floema, transporta seiva orgânica, elaborada, produto da fotossíntese, das folhas para caule e raízes. Tranquilo? São plantas que desenvolvem bem em locais úmidos e sombrios, exemplo, sobre muros, calçadas, rochas e tronco de árvore. Quando forma aquele tapetinho verde no período chuvoso, você está encontrando ali especificamente musgo, né? Que é um tipo de briófita. Só que nós temos outros exemplos, vejamos aqui, ó. Então esse aqui é o musgo, né? Que forma o tapetinho verde. Poderia ser hepática. Por que do nome hepática? Hepato vem de fígado. A morfologia da planta tem semelhança de fígado. E tem um terceiro grupo que são os antóceros, ok? Pegando aqui esse esquema isolado de um musgo, vamos reconhecer a estrutura da plantinha. Essa parte verde é o gametófito, é a parte dominante, ou seja, duradoura. Essa haste aqui é o esporófito, é a fase curta, passageira. Digo mais, o esporófito é dependente do gametófito. Percebe que ele desenvolve sobre o gametófito, por isso é dependente. Essa planta não tem folha, caule e raiz. Tem rizóide, com desempenho papel da raiz, né? Fixação e absorção. Cauloide, com papel de caule, e filóide, papel de folha. São tecidos simples, com nomes diferentes. As outras plantas, tecido definido, mais complexo, por isso folha, caule e raiz. Aqui não tem, ok? Posteriormente, a gente vai trabalhar melhor, né, o papel aqui do esporófito e do gametófito lá no ciclo de reprodução. Veja o que está dizendo aqui. Ó. Representa um grupo de vegetal que não possui órgãos bem definidos como folha, caule e raiz. Isso já foi dito, né? É o grupo mais simples do reino vegetal. Não possui flores nem fruto. E no seu ciclo de vida é extremamente dependente da água. Ou seja, essa planta é dependente da água para a fecundação. O gameta masculino é biflagelado, contém 2 flagelos que nadam em busca do gameta feminino. Por isso depende da água sim para a fecundação, ok? Quanto ao ciclo de reprodução, ao ciclo de vida, vamos começar aqui pelo esporófito. Olha o nome, esporófito, produz esporos. Na haste desse esporófito, bem aqui no ápice, tem uma cápsula. Dentro da cápsula tem uma estrutura chamada esporângio. Dentro do esporângio, por meiose, a célula se divide formando esporos. Veja que o esporófito é diploide, representa-se por 2 N's para o número de cromossomos. Diploide porque um lote de cromossoma vem do gameta masculino, o outro do gameta feminino. Quando essas células se juntam na fecundação, forma a célula ovo-zigoto, que é diploide, 2 N's, que formam o esporófito, ok? Para chegar nos esporos, passa por meiose. É uma divisão celular que tem como papel reduzir ao meio o número de cromossomos. Por isso chamamos de divisão reducional, ou meiose reducional. Se a célula era diploide 2N, chega a ploide N, com metade do número de cromossomos. Essa célula, esporo, encontrando, né,
um solo úmido e nutritivo, germina formando o gametófito. Percebe que o gametófito masculino é um, o feminino é outro, separadamente. Nós chamamos de gametófito dioico, ou seja, sexo separado. No masculino, contém um anterídeo que forma o gameta masculino, que é o anterozoide. Como eu já disse, é uma célula com 2 flagelos, que nada em busca do gameta feminino. O gametófito feminino tem o órgão feminino, que é o arquegônio, dentro do mesmo forma o gameta feminino, que é a osfera. Gameta feminino, ao encontrar com o masculino, ocorre a fecundação, dando origem ao embrião. Por mitose, o embrião desenvolve, formando aqui a nova plantinha. Primeiro vem a célula ovozigoto, né? Por mitose, forma o embrião, continua a mitose, desenvolvendo a nova plantinha. O gametófito é a parte verde, que é a fase duradoura, dominante. O esporófito é essa haste, que é a fase curta. E aqui nós fechamos o ciclo das briófitas, tá ok? Eu gostaria de destacar para você, esse ciclo é chamado de metagênico ou com alternância de gerações. Por que do nome? Porque alternam 2 fases. Uma gametófita, que é essa aqui, é a formação de gameta, que é a fase sexuada haploide, e uma esporófita, ou esporofítica, né? Que é a fase diploide que forma esporo, que é a fase assexuada. Reforçando, fase sexuada, gametófita ou gametofítica, formação de gameta. Fase assexuada, esporófita ou esporofítica, diploide, que forma esporos. Tranquilo? Por isso, chama-se alternância de gerações ou ciclo metagênico. Tranquilo? Reforçando a ideia de que essa planta é dependente da água para a fecundação. Não esqueçam, tá? Posteriormente, vocês vão ver que isso vai mudar. Pessoal, primeira questão. As briófitas são plantas que geralmente não atingem grande altura ou grande porte, ok? Essa característica é determinada principalmente pelo fato de que elas não têm, pela razão elas não cresceram, ou seja, cresceram tão pouco. Não tem vasos condutores de seiva, né? Xilema e floema são avasculares, tá ok? Então, vem como resposta, as briófitas não apresentam vasos condutores de seiva, xilema e floema. Letra A é a resposta. 2. Na passagem evolutiva de planta aquática, algas verdes, para o ambiente terrestre, pessoal, esse negócio não ficou bem não, tá? Plantas aquáticas, entre parênteses, algas verdes. Algas não são plantas. Então, você poderia dizer direto, né? Algas aquáticas, algas verdes. Esquece essas plantas aqui. Algas são algas, plantas são plantas. Então, não ficou bem essa denominação plantas, depois chamando de alga. Esquece essas plantas, vamos focar nas algas verdes. A passagem das algas verdes para o ambiente terrestre, alguns cientistas consideram as briófitas as primeiras a apresentarem características que permitiram que as plantas invadissem esse tipo de ambiente. Qual ambiente? Terrestre, né? A saída da água para o ambiente terrestre. No referido grupo briófitas, uma dessas características é o A, né? Letra D, surgimento de rizóides que assumiram a função de absorção e fixação, correto? Que desempenha papel de raiz no ambiente terrestre. Essas plantinhas vão precisar dessa estrutura para fixar e absorver, que seria papel das raízes. Tranquilo? Então, letra D está correta. Questão 3. As briófitas apresentam o ciclo de vida com alternância de gerações independente ou depende da água para a fecundação. Isso nós já comentamos. A figura abaixo representa uma das etapas do ciclo de vida de um musgo, que se caracteriza por ser transitória e diploide, ou seja, transitória quer dizer passageira, fase curta, e diploide. Marca alternativa que indica corretamente o nome dessa etapa do ciclo. O que nós estamos vendo aqui? Aquela haste que contém uma cápsula com esporange que produz esporo.
que fica sobre o gametófito. Nós estamos vendo aqui o esporófito, não é isso? Então, a letra A está correta. 4. São características das briófitas. Letra A. Fase gametofítica ou gametófita dominante, correta, aquela parte verde da planta. Esporófito dependente do gametófito, correto, desenvolve sobre o gametófito. Fecundação dependente da água, correto, gametinha flagelados, só nada na presença de água, tranquilo? Então, a letra A está correta. 5. As briófitas são plantas que dependem da água para a reprodução e apresentam um ciclo de vida com alternância de geração. A respeito da reprodução das briófitas, marque a alternativa incorreta. Vejamos, letra C diz o seguinte: os esporófitos são completamente independentes dos gametófitos. Negativo, contrário, né? Já vimos que são dependentes do gametófito. Pessoal, semana 2, vamos falar um pouquinho de Pteridófitos, segundo grupo de plantas. Vocês vão ver que aqui já aparecem alguns aspectos que nas briófitas não tem. Nós chamamos de aspectos evolutivos. O que essas plantas adquiriram que as briófitas não têm? Fiquem atentos, tranquilo? Falando um pouquinho de características das Pteridófitas. São plantas vasculares, contrário das briófitas, né? Essas daqui já tem o que? Vasos condutores de seiva, xilema e floema. São chamadas de traqueófitas, porque esses vasos têm semelhança com nossa traqueia, ok? Ou seja, possuem tecidos condutores de seiva, xilema e floema. E criptógamos, essa palavra criptógamo, criptos, escondido, gamos, casamento, né? É órgão de reprodução pouco visíveis, por isso esse nome é criptógamos. Pois não possui sementes. Os exemplos mais conhecidos são as samambaias, avencas e cavalinhas, muito utilizado como plantas ornamentais. Exemplo, a samambaia, que mais tem por aí, né? Diferem das briófitas principalmente por causa dos tecidos condutores e na alternância das gerações, já que nas Pteridófitas o esporófito é a fase dominante e nas briófitas é o gametófito. Dominante é a fase duradoura. Percebe que aqui inverteu, né? Se nas briófitas a fase duradoura é o gametófito, nas Pteridófitas é o esporófito. Percebe? Preste atenção, foi invertido. Não diferente das briófitas, as Pteridófitas apresentam um gameta masculino flagelado e dependem da água para a fecundação. Então, uma característica comum para as duas, ou seja, para os dois grupos. Representantes, cavalinha. Então, muitas pessoas usam chá de cavalinha, que é essa plantinha, para quê? Dizem que é para evitar, ou seja, interromper a hemorragia, também como diurético e anti-inflamatório. Não posso afirmar para você que aqui existe uma comprovação científica. Então, isso vem passando de tradição em tradição, acredita-se que é bom para interromper a hemorragia ou não, porque diurético e anti-inflamatório, ok? Nós temos aqui também a samambaia, uma infinidade de espécies por aí, e também as avencas, que são usadas muito como plantas ornamentais. Aqui colocou chá. O que é o xaxim, pessoal? Aqui nada mais, essa planta é conhecida como samambaiaçu, ou seja, uma samambaia, digamos, mais desenvolvida em porte, em tamanho. Ela cresce muito, chega a um porte arbusto, digamos aí, né? E daqui, do tronco dessa planta, constrói aqueles vasos, conhecido como xaxim. Então, samambaiaçu, uma samambaia grande, desenvolvida, ok? Então, aí os principais representantes. Ciclo de vida das Pteridófitas. Preste atenção o que é semelhante e o que é diferente das briófitas. Semelhança. Também metagênico com alternância de gerações. Uma fase esporófita, diploide, assexuada. A fase gametófita aqui, né? Haploide, sexuada. Diferente. Lá nas briófitas o gametófito é diórquico, sexo separado. Nas Pteridófitas predomina esse daqui, ó. É o gametófito monóico, hermafrodita. Um só para os dois órgãos de reprodução, produzindo os dois gametas.
É uma diferença. Tranquilo? Aqui a fase duradoura, permanente, é o esporófito. As briófitas é o gametófito. Diferente. Tranquilo? Vamos recomeçar o ciclo aqui pelo esporófito, que contém o esporângio, que produz esporos. Células diploides, passando pela meiose, reduzindo ao meio o número de cromossomos nos esporos, haploides. Germina formando o gametófito. No caso aqui também conhecido como proto ou protábulo, pode ser chamado, ok? Hermafrodita porque tem os dois órgãos de reprodução. Anterídeo, que produz o gameta masculino anterozoide. Arquigônio, que produz o gameta feminino osfera. Junção dos gametas. Fecundação, originando a célula ovo ou zigoto. Por mitose, desenvolve o embrião, trazendo aqui o esporófito jovem, esporófito adulto, fechando o ciclo de reprodução. Tranquilo? Percebe que na folha da samambaia, se você tem em casa, faça essa observação. Pode ser que você venha encontrar isso daqui, pode ser que não, tá? Depende da fase da planta. Esses pontinhos marrom, na superfície inferior da folha, aquela parte que fica voltada para o solo, são chamados de soros. Dentro dos soros contém o esporângio que produz esporos. Então, qual é o papel desse soro? Produzir esporos, tá? Então, se uma samambaia mais, digamos, madura, pode ser que você venha encontrar aí nessas folhas esses pontinhos que são os soros, produtor de esporos. Tranquilo? Vamos em frente. Primeira questão das Pteridópteras diz o seguinte. Uma garota estava observando a samambaia de sua mãe quando percebeu que todas as folhas estavam cheias de pontos escuros na face inferior, ou seja, voltada para o solo. Achando que a planta em questão estava estragada, a menina arrancou todas as folhas da planta. Oh, covardia! Sacanagem, né? De acordo com seus conhecimentos sobre Pteridóptera, marca a alternativa que explica corretamente o que são os pontos pretos na folha. Bom, não sei se ficou bem essa palavra preto, normalmente é só uma coloração marrom, tá? Mas tudo bem, paciência, vamos em frente. Letra C. Os pontos escuros na face inferior da folha da samambaia, né, são chamados de soros, estruturas onde são produzidos esporos. Perfeito, a letra C está correta. Questão 2. As Pteridópteras, diferentemente das briófitas, são plantas vasculares, ou seja, portadoras de vasos condutores xilema e floema, ou seja, que possuem vasos condutores. Apesar dessa diferença, esses dois grupos ainda apresentam características em comum, tais como, letra B, dependência da água para a fecundação. Ele chamou aqui de reprodução, mais especificamente na fecundação. Tranquilo? Então, a letra B está correta. 3. A maioria das Pteridópteras é chamada homosporada, ou seja, um tipo de esporo, né? Isso significa que, letra C, a maioria das Pteridópteras apresenta um tipo de esporo, que origina um gametófito bissexuado. Quer dizer, bissexuado é aquele gametófito monóico, hermafrodita, com os dois órgãos de reprodução, né? Produzindo os dois gametas. Correto, letra C, ok? Quarta questão. Um pesquisador que deseja estudar a divisão meiótica em samambaia deve utilizar em suas preparações microscópicas células de... Bom, se ele está falando de divisão meiótica, é aquela que reduz ao meio o número de cromossomos. Qual que é a parte da planta, das Pteridópteras, que contém células diploides, que passa pela meiose para formar o gameta haploide? Nós pegamos lá no esporófito, que contém o esporângio, onde ocorre a meiose e forma esporo, não é isso? Então, letra C, soros da samambaia. Dentro do soro vem o esporângio e ali forma os esporos. Para formar esporo precisa de meiose, reduzindo ao meio o número de cromossomos, ok? Por isso que citou aqui os soros, que contêm os esporângios e formam esporos. Correto, letra C. 5. Determine a alternativa correta sobre o ciclo de vida das Pteridópteras. Letra D.
Os esporófitos constituem a geração duradoura, ou seja, longa duração. Nas pteridófitas está correto, tá? Lá nas briófitas seria o gametó. Nas pteridófitas, o esporófito. Portanto, a letra D está correta, corretíssima. Oh, pessoal, que pena que terminamos, hein? Bom, eu vou deixar aqui uma gravura para você fazer uma interpretação. Então, aqui subentende que há um processo de crescimento gradativo, ou seja, está aumentando, subindo. Eu vou deixar que você interprete isso aqui. O que está crescendo, aumentando? Eu poderia até relacionar, isso é uma interpretação minha, né? É um crescimento do seu conhecimento, do seu aprendizado, né? Que ocorre por etapa, gradativamente. Eu espero que você leve, ou seja, continue levando essas etapas de uma forma segura e com responsabilidade para que você chegue aqui no último degrau com conhecimento, digamos, um pouco avançado, o máximo possível que você puder aproveitar, tá? E essa última etapa que eu estou dizendo ainda do segundo ano do ensino médio. Lembra que você ainda tem o terceiro ano no próximo ano, tá ok? Mas se você fechar aqui o segundo ano, o pouco que nós trabalhamos, pouco entre aspas, né? Um pouco corrido, mas um pouquinho de cada. Eu fico satisfeito se você levar aqui um conhecimento, razoavelmente falando de 70%, 80%. Pode ser? E eu agradeço aqui a sua participação, a sua paciência. Fique bem, um abraço e até a próxima.